Quando aí? Ok. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Sérgio Ricardo. Eu sou coordenador de alguns cursos de pós-graduação aqui da parceria da Universidade Católica de Petrópolis com o IPTEC, que é o nosso conveniado local aqui no Rio de Janeiro. Esse curso, né, esse curso aqui sobre a cultura organizacional, talvez seja uma das coisas mais importantes nas empresas, compliance e integridade, ele é dois cursos, né, que nós ministramos aí de vez em quando, a cada 2, 3 meses. A gente faz uma série de seminários. Tem vários seminários aí no IPTEC, se vocês, para quem já é aluno já sabe, quem não é aluno fica sabendo, entra lá www.iptec.com.br, né, procura, você tem vários cursos lá, muitos cursos interessantes. Eu aqui da minha parte, dos MBAs que eu coordeno, que é o MBA de Governança, Risco, Controle de Compliance e ESG, é um deles. O MBA Saúde Suplementar, o MBA Gestão de Operadoras de Planos de Saúde Odontológicos, MBA Seguros, o MBA Gestão de Hospitais e Clínicas. Nós faremos esse mês de janeiro três cursos. O primeiro é esse, né? O segundo, no dia 22, que nós vamos falar de um tema que está bombando. As pessoas ainda não perceberam isso, mas ele já começa a bombar, que é neoindustrialização. Todos os esforços que o Brasil está fazendo para voltar a se industrializar e isso acontecer de forma muito rápida. E logo depois, no dia 29, falar sobre panorama da saúde suplementar, panorama de plano de saúde, né? Para quem não sabe, né? Quem tem aí um plano de saúde empresarial, um PME, plano de 2 ou 3 vidas até 29, é possível que novamente se tenha um reajuste aí de 2 dígitos e na segunda dezena, agora para 2024, né? Maior do que 20%. E por muitos motivos, nós vamos estar apresentando um panorama do que aconteceu em 2023 e algumas bolas de cristal, como eu sempre faço em janeiro, em relação ao ano de 2024. Então, são aí, para a gente começar o ano no ritmo, né? As aulas já voltaram, né? Para a gente começar num ritmo acelerado. Muito bem. Bom, nossas regras aqui, não tem nenhuma. Quando você quiser me interromper aqui, abre tua câmera, falar ou levanta a mão, enfim, né? Você faz da forma que você quiser, né? O importante é que a gente possa trocar, né, informações aqui. Particularmente, este tema, cultura organizacional e os seus envolvimentos com compliance e integridade, eu considero um dos temas mais importantes para as empresas hoje, por muitos motivos. As empresas começam a perceber, né, que o mundo que elas viveram até os anos 2000, primeira década dos anos 2000 e na última década, ele mudou radicalmente e completamente nos últimos anos. Essas mudanças estavam anunciadas e elas já aconteceram e foram muito agravadas aí pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, a doença é Covid-19, e elas são é, decorrência de tudo que está acontecendo no mundo, principalmente de uma grande instabilidade econômica causada por N motivos, né? Por motivos logísticos, por motivos de concentração industrial, por motivos geopolíticos, né? Assim, e que a gente aí todos os dias, quando abre o jornal, vê. Nesse exato momento, por exemplo, há uma grande preocupação no mundo inteiro em relação à coisa logística em função do que está acontecendo no Canal de Suez. Qualquer interrupção do Canal de Suez, ela afeta 70% das rotas logísticas de petróleo no mundo, né? E isso é um grande problema. Ano passado, retrasado, um navio ficou atravessado lá e deu um problema danado. Da mesma forma que ainda não estão completamente restabelecidas as rotas logísticas mundiais depois do coronavírus. Hoje, se você importa da China, há uma enorme dificuldade ainda de você conseguir container para embarcar. E alguns portos, né, estão
superlotados de mercadorias. Além de uma certa, digamos, uma certa paralisação de algumas economias, a União Europeia não voltou ainda da forma que se previa, os Estados Unidos não voltaram e o Canadá não voltaram da forma que se previa, né? E isso significa um monte de coisas para o mundo inteiro. Bom, mas as empresas estão começando a perceber que o cenário mudou, mas mudou muito, né? O cenário econômico mudou. As relações com clientes e fornecedores mudaram. Há uma irracionalidade ainda de formação de preços, por exemplo, né? Por exemplo, além de coordenar curso de pós-graduação aqui, eu atuo nos mercados, eu tenho 3 empresas. É, eu me assusto. Hoje, por exemplo, me assustei com uma cotação que eu recebi, que ela é 6 vezes maior, foi 6 vezes maior do que a melhor cotação que eu tinha recebido. Ou seja, né, assim, é um disparate enorme. E, ao perguntar o porquê do disparate, as pessoas sequer sabem explicar, porque perderam referências, né, que eram absolutamente tranquilas antes aí da Covid. Mas as pessoas perderam, as empresas perderam, né? E, além de tudo isso, a gente tem outros fenômenos acontecendo. O agravamento aí da coisa climática e uma dificuldade de adaptação a elas, né, que começa pelo, pela conscientização de que ela existe. Mesmo aqui no Brasil, nós passamos aí por um período que as pessoas negavam isso, né, e o resultado disso está por aí. Chuvas, né, nesse final de semana aí que causaram prejuízo no Sul, causaram prejuízo na semana passada, grandes prejuízos em São Paulo, grandes prejuízos no Rio de Janeiro, inclusive com morte de 12 pessoas até aqui, não é? Algumas cidades em que era impensável que chovesse o que choveu, choveu, em algumas delas 250 milímetros, e a gente percebe que a nossa infraestrutura, e não é só no Brasil, na Europa também é assim, e nos Estados Unidos também, que a nossa infraestrutura ela não é capaz de fazer frente ao que já está acontecendo. Que dirá, né, o que vem por aí. Passamos por ondas de calor ao longo de 2023 inimagináveis, e isso não significa apenas que está mais quente, que você precisa ligar o ar-condicionado aí no mês de setembro, tá? Saindo do inverno praticamente. Significa um monte de outras coisas, né? Significa geração de energia para começar e várias outras coisas, né, que, né, têm desdobramentos enormes. Bom, para piorar tudo isso, né, para piorar ainda mais tudo isso, né, assim, o mundo inteiro não está num período muito tranquilo em relação ao cumprimento de leis. Mesmo aqui, né, onde a gente não tem tantos conflitos como tem em outros países, a gente percebe que há uma vagarosidade na imputação de sanções a quem de direito. Mas, né, isso está mudando rapidamente, porque a sociedade não aguenta mais, né? E não é só a nossa sociedade aqui brasileira que não aguenta mais. A sociedade global não aguenta mais, né, conviver com certas coisas. E, né, as empresas não serão poupadas disso. Além do mais, né, para captar investimentos hoje, as empresas têm que comprovar os seus compromissos, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 lá do Pacto Global. Faltam 6 anos, né, para que a gente, né, tenha cumprido, né, os 17 ODS. Mas talvez pior que isso é que se incorporou com a força do mercado financeiro
a necessidade que as empresas gerenciem seus riscos de ESG. Muita gente fala em ESG sob a ótica de sustentabilidade, e não é isso. ESG nada tem a ver com sustentabilidade. ESG tem a ver com o risco de, né, você não conseguir, primeiro, implantar, mas depois de você não adotar as políticas corretas e desdobrar isso em planos de ação, para que você atue efetivamente em relação à coisa ambiental, à coisa social e à coisa da governança. E nesse pilar específico, o pilar de governança, você pode ter muitos outros problemas, e parte disso eu vou falar aqui ao longo do curso, tá? Então, essa aqui é a introdução, né, dessa coisa. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu montei aqui, espero que vocês estejam vendo, né? Então, compliance, integridade e cultura organizacional, para a gente começar a discorrer sobre essas coisas aí. Bom, a primeira coisa é tentar entender o que tudo isso tem a ver, né? O que esses três temas aqui, cultura organizacional, compliance e integridade, têm a ver, né? Quando a gente fala de compliance, né, a gente está dizendo que compliance, né, é uma consequência. Estar compliance é uma consequência, né, de uma organização cumprir todas as suas obrigações, né? E isso é feito de uma forma sustentável. Sustentável no sentido de perdurar, de ser uma coisa que não se faz para inglês ver, que não se faz por projeto. É uma coisa que tem que ser incorporada na cultura organizacional, no comportamento da organização e, sobretudo, na atitude das pessoas que trabalham para essa organização. Então, uma empresa só poderá dizer efetivamente que ela, né, é compliance e não está compliance quando a cultura da empresa for tiver uma designação de compliance, né? Por isso se diz, né, que a cultura de compliance, a cultura do ser compliance, né, precisa ser um dos pilares dessa coisa que a gente chama aí de cultura organizacional, e a mesma coisa para a integridade, tá? Então, assim, o que a gente vai estar falando hoje aqui é exatamente sobre isso, né? Como é que essas coisas elas trabalham conjuntamente para que a empresa possa ser vista e efetivamente ser, né, compliance. Muito bem. Bom, aspectos, então, dessa coisa que a gente chama de cultura organizacional, que a gente abre um guarda-chuva grande para dizer o que é, mas a gente precisa entender algumas coisas aqui. Bom, primeira coisa, eu botei aqui um símbolozinho aqui de um DNA, né? E para poder explicar isso. A minha primeira visão quando eu falo de cultura organizacional é de DNA. O meu DNA é diferente do DNA do meu irmão, da minha filha, do meu filho, etc., né? De todos nós. Tem pequenas modificações. Mas, teoricamente, né, nós todos aqui desta minha família temos os mesmos valores, crenças muito parecidas, né? Seguimos normas, né? Temos comportamentos e práticas compartilhadas dentro dessa minha organização familiar. E assim deve ser também em relação a uma empresa. Então, quando você fala ou pergunta como é a cultura organizacional da empresa YXP, né? O que a gente, no fundo, está querendo saber, né, é como é que é o DNA dessa empresa. O que molda a sua atmosfera e como é que tudo isso influencia a maneira como ela age, como ela opera, né? Isso faz com que ela crie uma identidade única. Você pega empresas de petróleo, elas, todas elas fazem exatamente a mesma coisa, mas a forma como elas fazem é diferente. A Petrobras é diferente da British Petroleum
que é diferente da Shell, né, que é diferente da Repsol. Elas tomam decisões diferentes, lidam com desafios de forma diferente, e investem em lugares diferentes, formam pessoas de uma forma completamente diferente, têm estilos de gestão diferentes, têm valores diferentes. As normas internas são diferentes. Só para dar um exemplo disso, em uma base de distribuição de petróleo, as bases da Shell, a cabeça do tanque, ela é uma semisfera. Na Petrobras, ela é um cone, né? Por quê? Porque elas são diferentes. Tecnicamente, as duas estão corretas, mas uma faz de um jeito, outra faz do outro. Muito bem. Bom, né? O que isso tem a ver com a estratégia da empresa? O que é estratégia na prática? Estratégia é, né, como é que eu me arrumo internamente, sobre todos os aspectos, né? Sobre o aspecto aqui dos resultados que eu pretendo atingir, do que eu quero entregar para os meus clientes, dos meus processos internos, da minha forma de gerir os meus recursos, para atingir um determinado objetivo. Pode ser crescimento, pode ser rentabilidade, pode ser redução de custo, pode ser satisfação do cliente, ou tudo isso junto, né? Mas acaba que essa cultura organizacional que a gente falou vai dizer, ou em comparação com outras, vai dizer, né, qual das organizações ou quais organizações vão atingir um determinado resultado, né? Então, a cultura organizacional pode ser um sucesso ou pode ser um fracasso. Nós estamos aqui na pré-temporada do futebol, né? Então, 2024 será um ano aí incrível, né, para o futebol. Os times estão se reorganizando, comprando jogadores e tal. Quem será campeão brasileiro em 2024? Vai ser o Fluminense? Vai ser o Flamengo? Vai ser o Palmeiras? Vai ser o Cruzeiro, né? O Sport ou o Bahia, né, que está fazendo uma revolução? Não sei. Eu sei que boa parte do resultado não será apenas pelo poder econômico das equipes. Claro que isso tem um peso muito grande, mas em parte, e boa parte, o quanto aqueles caras que foram comprados por milhões, né, vão se dedicar, né, e vão gostar de fazer isso para que o clube atinja seus resultados. Não é isso? Foi isso que a gente vê nos últimos anos. Bom, uma cultura positiva, né, ela acaba impulsionando muitas coisas. Por exemplo, né, a produtividade, a satisfação dos colaboradores, né, a inovação, um ambiente muito bom para trabalhar, por aí vai. Uma cultura negativa favorece o aparecimento de conflitos de todo tipo, a alta rotatividade, absenteísmo, né, e várias outras coisas, ou seja, ela incentiva um baixo desempenho, né? Então, as organizações, todas as organizações, ou pelo menos as que já têm consciência disso, né, entendem que é fundamental manter essa cultura muito alinhada com os objetivos estratégicos e com os valores fundamentais. Eu costumo dizer isso, né? As empresas, muitas vezes, elas declaram valores, uma série de valores. Eu, por exemplo, agora estou abrindo uma derivação de uma empresa que eu já tenho, né? E eu estou lá construindo o site. E eu cheguei nesse ponto de dizer qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. E eu fui rever os valores dessa minha empresa, que são 6 valores. E aí eu fui realmente fazer uma reflexão sobre aqueles valores, o quanto eu, né, aqui como diretor da empresa, eu promovo a entrega desses valores realmente, né? Então, e se isso está
se esses valores estão alinhados com a estratégia que eu pretendo empreender nesta empresa para que ela tenha sucesso, né? Então, a gente poderia dizer, né, que quase que com certeza, né, que quando eu botei aqui embaixo para vocês, que quando a cultura organizacional ela está muito bem estruturada, se tem cuidado com isso, né, e ela está alinhada com a estratégia, né, invariavelmente você encontra lá colaboradores motivados, engajados, focados em resolver problemas, né, para que se alcancem os objetivos estratégicos, e esse alinhamento acaba promovendo uma maior velocidade, uma maior eficácia, né, na própria implantação da estratégia, das estratégias que foram traçadas, contribuindo mesmo para a construção, tijolinho a tijolinho, né, do sucesso, né, da organização ao longo do tempo. E talvez vocês são de várias empresas diferentes, talvez vocês comecem a pensar na sua própria empresa para tentar entender o quanto essa cultura organizacional desta sua empresa ajuda e quanto que ela atrapalha, né? Muito bem. Bom, elementos, né, então, dessa cultura organizacional. Eu separei 6 aqui. Valores e crenças, né? Então, são os princípios fundamentais que guiam o comportamento dos membros da organização. Só que aqui tem uma divisão. Tem aquele que você declarou e aquele que existe na prática, a gente vai ver daqui a pouco. As normas e comportamentos, qual é a expectativa que se tem em relação ao que as pessoas devem fazer no ambiente de trabalho. Esses dias eu estava conversando com um cliente e eu fui lá fazer uma visita a esse cliente, uma visita de trabalho, do dia a dia, e eu acabei indo almoçar com eles, com 2 diretores, e nós 3 estávamos de camisa como essa que eu estou aqui, de camisa polo, o que era impensável 20 anos atrás. Muito bem. E estava um calor saariano, né? E aí nós estávamos almoçando, daqui a pouco veio um outro diretor e ele entrou de bermuda. E quando ele sentou, eu disse: pô, caramba, que legal, né, cara? A gente está aqui num calor de 40 graus, todos nós aqui estamos de camisa polo, que é mais confortável, né? E um diretor está de bermuda. E ele me respondeu um negócio muito bacana, ele disse assim: nós mudamos a nossa cultura organizacional para que as pessoas entendessem que você estar de bermuda, primeiro, não é desrespeito a ninguém, né? É uma adaptação ao clima. Eu me sinto mais confortável vindo de bermuda trabalhar. Isso é necessário acontecer, né? Por que que a gente ainda, em alguns lugares, trabalha de terno? Eu trabalhei de terno 30 anos na minha vida. Por quê? Né? Tradições e rituais. Quem de nós ainda não ouviu isso, né? Que são coisas recorrentes, né? Que reforçam a cultura e acabam promovendo, né, a coesão dos membros. Claro que também há tradições e rituais que são ruins, né? Mas eles têm que ser identificados e tratados. Comunicação. Em qualquer pesquisa de clima, o item pior avaliado é a comunicação, sempre, em todas as empresas. O segundo é remuneração e recompensa. Como é que isso é tratado e que importância se dá para uma comunicação direta, clara, objetiva? A estrutura organizacional. Como é que a empresa se organiza de forma hierárquica, né? E como é que as decisões são tomadas? E a gente poderia estender isso, né? Como é o acesso aos níveis hierárquicos, né? Tanto na parte de acesso mesmo, né, do dia a dia, quanto promoção. Recompensa e reconhecimento, né? Como é que se avalia a performance e como é que ela é recompensada? O Jack Welch dizia que tapinha nas costas é ótimo, mas quando o cara sai de casa, está na empresa às 8 da manhã, ou agora está online às 8 da manhã, e termina às 6,
né? Ele entregou várias horas do dia dele àquele negócio. No fundo, esse reconhecimento é ótimo, mas a recompensa é fundamental, né? Salário, premiação, bônus, tudo isso. Muito bem. Então a gente poderia pensar algumas coisas aqui. Essa cultura organizacional, ela né, ou compreendê-la, né, ela digamos, a farinha para que você possa mudar alguma coisa na empresa. Se a sua empresa não vai bem e você quer mudar, a primeira coisa que você tem que entender é como é que isso vai acontecer no ambiente da cultura organizacional. Dois, né? Quase sempre, eu vou falar como é a razão de insucesso nos processos de fusões e aquisições. Porque você faz um negócio financeiro e esquece da cultura organizacional. Quando as culturas se juntam, dá conflito, né? Pior ainda, quando isso se agrava pela diversidade das realidades. Tem vários estudos sobre isso, né? E filmes também, né? Um deles que eu gosto muito é um filme na década de 70, 80, década de 80, que mostrava lá como é que uma empresa japonesa, uma fábrica americana, foi comprada por uma empresa japonesa de automóveis e o cara tinha que fazer carro nos Estados Unidos. Choque de culturas, né? É, mas, além disso, você precisa entender a diversidade cultural em todos os seus aspectos, incluindo os aspectos ambientais e sociais, né? Entender quais são os desafios de integração. E, claro, né, tudo isso, né, quer dizer que a empresa tem que seguir regras, leis, etc. Ou seja, ela precisa ser compliance, isso tem que estar no seu DNA. Perdão. Bom, definições, então, de cultura. Aí é uma definição mais acadêmica, filosófica, né? Disse lá o seguinte: é um complexo total de conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes, qualquer aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade, identidade e valores, né? Então, assim, a gente poderia substituir aquela palavra DNA por uma palavra, né, identidade. E é isso que faz o indivíduo, né, aqui, né, assim, encontrar similaridades em um determinado grupo e coisas que não são tão similares assim, adaptá-las e conviver, né? É isso que acontece quando você se casa com alguém. Você vem com as suas crenças, né, com a sua moral, com seus costumes, né, e se junta com pessoas, uma outra pessoa que tem realidades diferentes. Quando vocês se juntam, você cria uma terceira. Você passa a ter uma terceira, né? Se você for inteligente para isso. Muito bem. Então, está aqui no meio, ó, um sistema de valores compartilhados que acaba diferenciando uma família da outra, né? E uma organização da outra, né? Enfim, mas ele é um match, como tem os aplicativos aí de relacionamento, é um match que acontece a partir dessa compreensão comum, né, entre as partes, né, obviamente, do que né, esse tratamento, esse código, né, de convivência, né, entre as partes. Muito bem. Bom, algumas características. Ela é dinâmica, que é muito legal. Ela pode ser aprendida e ela pode ser transmitida e mudada. Eu sempre conto uma história que enfim, fui diretor da Sul América, né? Meu primeiro dia de trabalho lá, já contei essa história. Melissa não aguenta mais ouvir eu contar essa história. Meu primeiro dia lá, vou só contar um pedacinho, Melissa. Assim, né? O meu primeiro dia lá, enfim,
dia 18 de agosto de 1997. Cheguei às 8h30 da manhã, tinha 4, 5 elevadores, entrei na fila, vi um sujeito para mim e falou assim: o senhor é quem? Aí eu disse: meu nome é Sérgio Ricardo. Por quê? O cara falou: não, quero saber, o senhor é seu aniversário, Diegão? Beleza, hein? Aí, mas o senhor vai para onde? O senhor faz o que aqui? Aí eu disse: olha, né, eu sou o novo superintendente técnico e tal, não sei o quê, eu vou na sala do vice-presidente no terceiro andar. O cara: seu elevador não é esse, me siga. Aí eu disse: caramba, aí, porra, aí entrei num bequinho lá dentro, o cara me botou no elevador pequenininho, os outros lá na frente eram maiores. De hoje em diante, seu elevador é esse aqui. Eu disse: caramba, peguei o elevador e subi. Depois eu fui entender o porquê. Porque, hierarquicamente, as pessoas não pegavam o mesmo elevador. Ou quando tinha que pegar, se eu tivesse que pegar um elevador lá na frente, saía todo mundo e eu estava sozinho. E eu disse: isso vai acabar. Vai acabar, né? Ela é intangível. Ela pode ser aprendida, mas não pode ser materializada, né? Se percebe, né, manifestações de uma determinada cultura. Olha, né, imagina o seguinte: imagina que a sua empresa hoje descobriu uma dívida enorme e que você precisa dos seus colaboradores, todos eles, fazerem um mutirão para tirar a empresa do buraco. A forma como as pessoas vão se engajar com isso depende da cultura. Umas vão se engajar por isso porque estão pensando no salário no final do mês. Outras vão fazer isso porque, usando um termo antigo, vestem a camisa da empresa. Outras vão fazer isso porque alguém pediu, alguém muito importante pediu, né? Mais um grupo, né, vai fazer isso porque já está acostumado de vez em quando a fazer essas coisas. Vários são os motivos, né? Mas a forma como isso será feito depende da cultura, né? Por quê? Porque ela é uma construção social e coletiva. Então, independente do que está escrito lá dos valores, ela foi construída a partir de consenso. E ela é estável, né, durante um determinado tempo, né? Quando as gerações vão sendo trocadas, né, ela vai sendo mudada. Mas ela pode ser mudada mais rapidamente que isso. Muito bem. Bom, então é o seguinte: como é que funciona a evolução disso? No início, alguém abre uma empresa. Depois forma-se um grupo fundador que acreditou na ideia. É a sua família. Vamos abrir uma sorveteria no inverno. A sua família acreditou nisso. Tamo junto. E é nós, né? Essa atuação conjunta desse grupo começa a moldar a empresa. Se ela estiver indo bem, ela tem crises de crescimento num determinado momento, e se ela for mal, crise de sobrevivência. Aí se descobre, né, soluções para vencer os problemas externos, ou, né, você precisa trazer gente de fora, tanto para trabalhar diretamente quanto para gerir, para conseguir fazer frente às dificuldades, né? Se cria um conjunto praticável, desculpe, de normas de relacionamento. Apesar de ter horário, nós não vamos chegar atrasados, né? Mais pessoas são admitidas com novas heranças que elas trazem de outro lugar. E aí você vai ajustando a cultura, né, por influências externas. Mas o problema dessa história, que parece muito estática e uma receita de bolo, é que, né, a influência externa é muito importante.
O rapaz, para falar de Big Brother, posso falar de Big Brother aqui? O rapaz lá que está no BBB 24, lá, o Davi, que as redes sociais aí estão apaixonadas por ele, porque ele bate de frente mesmo. Eu ontem, por acaso, assisti, achei. O cara foi quase que por tapa mesmo. Ele disse lá para o cantor de pagode famoso, Rodriguinho, né, e para filha da Luísa Brunet, que não os conhecia. Quase que ele pergunta pro cara: "Você canta o quê, irmão?", né. O Rodriguinho fez sucesso nos anos 2000, ali, início dos anos 2000 e tal, por aí. Hoje em dia, se você pegar um garoto de 18 anos, o cara não sabe quem é. O Rodriguinho tem 40 e poucos anos, você não sabe quem é. E é essa pessoa que vai trabalhar na tua empresa, é essa pessoa que vai ser seu colega de trabalho. E você gosta ou não, né, ele não está no Facebook como você está. Ele não está nem aí para o Instagram. O negócio dele, né, é jogar Free Fire, que eu descobri que o Antônio Fagundes joga, sabiam? Né, eh, e fazer dancinha no TikTok. E isto vai vir para dentro da empresa, né, a comemoração pelas vendas, né, assim, no final do mês, vai gerar lá um negócio daquele lá no TikTok. E você vai ter que participar, percebeu? Bom, funções, né, ela também regula, né, essas relações entre os membros, como devem agir, que tratamento devem se dar, como é que eles resolvem conflitos, como é que as pessoas se vestem, como é que elas comemoram, e também com outros grupos e com o ambiente. A fase mais difícil, ou um dos processos mais difíceis, né, é essa tal de socialização organizacional. Ou seja, não se percebe, talvez, até porque ela é intangível, a gente falou aqui, o quanto ela é importante, talvez, nas empresas, e aí as pessoas que vão entrando na empresa vão sendo socializadas pelas outras. E muitas das vezes, né, isto foge dos princípios de integridade e compliance, porque não se pensa em cultura, né? Será que uma empresa que parar para pensar nisso de forma estratégica não terá resultados melhores? Por que que não faz? Porque não conhecem o assunto, não conhecem. Não há um cargo e não há uma área responsável por isso, tomando conta disso. E aí, a empresa declara valores, faz a coisa de forma obtusa. Declara valores, escreve um monte de normas e tal, não sei o quê, faz a pessoa fazer treinamentozinho, né? E no final, a empresa não é compliance, porque não está na cultura ser compliance. E cada vez que vai entrando mais gente, as pessoas vão formando as outras em relação à cultura, e não tem nenhuma ação efetiva e estruturante para isso. Bom, né, como é que funciona isso? De baixo para cima aqui, ó, com pressupostos básicos, valores compartilhados e artefatos visíveis. Vou mostrar só o que que é, né. Pressupostos básicos, como é que é o relacionamento da organização com o meio ambiente. Meio ambiente não é com o jardim na frente não, tá? É com o ambiente mesmo, com todos os ambientes. Ela é dominante, ela é submissa ou ela é harmônica?
qual é o tipo de verdade que é pregada na empresa? E qual a realidade? Nós somos um sucesso. Ok. Quais são os números desse sucesso? A empresa é ufanista ou ela é real, né? Quais são os atributos importantes ao ser humano nesta empresa? Qual o risco social, né? Qual é, né, a natureza da atividade humana? Qual é a natureza das relações humanas? Como é que se distribui amor e poder? Cooperação e competição. Sabe o que é amor aqui? Amor. A empresa tem prediletos? São esses prediletos que têm poder? Ou este amor tem a ver com meritocracia? E tem poder quem tem mérito? Se você trabalha numa empresa que você percebe que quem é promovido é aquele que sabe puxar o saco melhor, para falar em português claro, né? Você está ali apenas por dinheiro. E você não está nem um pouquinho interessado em competir, em cooperar. Você quer competir. Dane-se. Se você não veste a minha camisa, eu não vou vestir a sua. Tem uma pessoa da minha família que teve câncer. E ela está maravilhada com o acolhimento que a empresa que ela trabalha, que é uma empresa média, deu a ela, né? Ela até reclamava um pouco dessa empresa antes, mas agora a relação é de amor mesmo, né? Mas é um amor, eh, que parte da compreensão de que uma empresa, ela pode se dizer humana, mas às vezes ela não é. E é surpreendente quando ela realmente é. Bom, quais são os valores, então, a serem compartilhados, né? Lembra? Aqui, ó. Qual é a razão do comportamento? Qual o ideal de funcionário que a empresa precisa ter? Que comportamento é esse? E como é que se faz a solução de problemas? Qual é o ideal de realização pessoal dos funcionários na empresa? Quais são os valores pessoais de cada um? Sentido da vida. O que que você vive? Dinheiro. Qual a importância disso para você? Trabalho, lealdade. Quantos anos você está na empresa? Quer ver? Vamos embora. Perguntar para vocês aqui. Luciana Bandeira, você pode dizer há quanto tempo você trabalha na sua empresa? 4 anos e meio. 4 anos e meio. É uma empresa de que setor? É, educação. Educação. ZQXQ. Caramba, hein? Mesma pergunta, Boa noite. Minha chave, né, ZQXQ. Meu nome é Michele. Michele. Eu, Quanto? eu trabalho já há 14 anos na 4 anos. mesma empresa, Aí, de que setor é a empresa? de petróleo e gás. Petróleo e Gás. Manuel, vou perguntar a 6 pessoas, tá? Manuel, Manuel, tu tá nos ouvindo? Larissa, Oi, boa noite. Eu trabalho na empresa que eu tô agora, vai fazer 7 meses agora, dia 21. 7 meses. Né? Isso, E Qual é, na qual é o óleo e gás. óleo e gás? Legal, Engenharia para área de óleo e gás. tá legal.
o nosso amigo Diego. Eu estou seguindo aqui a minha tela, pode ser diferente da de vocês, tá? O Diego Maxwell. Olá, boa noite. Eu trabalho há 2 anos e 1 mês numa empresa de serviços industriais de alta complexidade. Tá legal, tá bom. E mais um, né? É a Iana, com H. Boa noite. Eu trabalho há 2 anos e meio numa empresa no setor de óleo e gás, Tá legal. uma indiana. Omar, perdão, Empresa indiana. Indiana. Muito bem. Então é o seguinte, né? Assim, alguém já perguntou a esses que responderam, né? Assim, para vocês, o que vocês querem da vida? Assim, tá bom, Iana, você veio trabalhar aqui na empresa de óleo e gás, ou a Michele veio, Diego, tal, a Luciana. É, por que que você veio para cá? Né? Assim, o que é que você veio fazer aqui, além de ganhar dinheiro, né, e exercer a sua atividade profissional, seja qual for, né? O que que você quer para a sua vida? Eu fiz essa pergunta muitas vezes. Numa época da minha vida, eu tinha 230 funcionários e eu enchi o saco das pessoas, né? Assim, eu queria saber quem elas eram, o que que elas queriam da vida, né, etc. E isso deve ter sido legal, né? Porque quando eu encontro com as pessoas dizem que tinham têm muita saudade daqueles tempos, né? Porque era assim, era divertido e era sincero. É, al- perguntaram isso para vocês, essas coisas, assim, né? Quais são os seus valores pessoais? O que que você quer para a tua vida, né? Assim, quem é o Diego, a Luciana, a Michele, né? A Larissa, a Rayana, daqui a 10 anos, como é que você se vê? Daqui a 20 anos? Fizeram essas perguntas para vocês? Ô, Luciana está dizendo que não, Não, para mim também não, nunca fizeram. Não, não é? Incorporaram vocês a uma cultura sem saber se vocês combinam com a cultura. Ninguém chegou para vocês e disse assim: olha, aqui não é assim, empresa é assim, ó. Pá, 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 pá. Você é aderente a isso? Ninguém te disse. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro mecânico, trabalhei com petróleo no início da minha vida aí como vocês, fazia projeto para petróleo, trabalhei com gestão de risco para petróleo, e depois eu acabei, por conta disso, sendo capturado aí pelo mercado de seguros, mas eu ainda tenho até hoje uma empresa de engenharia, né? Assim, muito trabalhando com engenharia de risco hoje. É, e eu digo para os meus filhos isso, né? Assim, eu fiz faculdade de engenharia porque mecânica, porque, enfim, eu gostava e tal, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que não me fizeram algumas perguntas. Sabe quais são as perguntas? Quando eu fui trabalhei na Texaco, no início da minha carreira como estagiário, depois como assistente técnico e depois como engenheiro na Ipiranga, né? É, então me fizeram algumas perguntas. Primeira, né? Você quer trabalhar numa empresa em que a velocidade de promoção é muito lenta? E se você for promovido rápido, você vai apanhar que nem cachorro magro? Não fizeram essa pergunta. Dois, né? Você topa morar fora da sua cidade? Não fizeram essa pergunta. É, você está disposto a viajar, e já não mais na Ipiranga, mas assim, no mercado de seguros. Você está disposto a viajar 4 dias por semana? Você está disposto a não participar de nenhuma festinha daquelas de escola dos seus filhos? Tudo isso aconteceu comigo. E as perguntas não me foram feitas, né? Eu me adaptei, né, a isso, porque eu gostava, eu ganhava dinheiro, muitas outras coisas, né? Mas, cada vez mais, a gente vai ter que entender isso. Análise
clima, Marcelo Reis, a análise de clima as empresas fazem. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas assim, né? Mas o que que se faz com aquela análise de clima? Entendeu? Na análise de clima, o cara já sabe quais são as respostas. E ele quer uma notinha para fazer marketing. Não é real, né? Pelo menos as experiências que eu tenho não são reais. Pô, a Sérgio, comunicação tá um horror. Eu vou trabalhar a comunicação para melhorar mesmo. Eu vou checar com as pessoas se melhorou. Ninguém faz. Fala, pode falar. Sérgio, sou eu, Manuel. Oi. Olha só, cara, isso tudo depende exatamente no grau de profissional que você é. Se você é um profissional recém-formado, o que que você vai esperar numa empresa quando você entra? Você não tem nenhuma ideia do que você quer. Então, você vai aceitar aquilo e vai ser formado Vai, naquilo vai, que a vai, empresa quer, vai. mesmo porque você quer aquele emprego, está lutando por um emprego. Então, quando você arruma isso, você vai seguir naquilo. Isso é um Manuel, ponto. Dois pontos. Depois, quando você toma consciência de você como profissional, começa a se dar como profissional, você começa a entender e aonde você quer chegar. é, Aí você vai ter essas conveniências que você falou. Se você vai seguir isso, quanto tempo de mercado você tem, Manuel? Sérgio, nós formamos juntos. Oi? Nós formamos juntos. É? Então, É, então, né? Assim, na nossa época, era tudo que a gente queria, isso aí, entendeu? Hoje em dia, a maior dificuldade das empresas é captar talento, captar gente para trabalhar. Porque as pessoas simplesmente não se submetem mais a isso. é, Eu lido com graduação e pós-graduação, né, há muitos e muitos anos. O perfil mudou completamente, mas completamente mesmo. Em graduação, na minha época, na sua, saímos da universidade querendo ser funcionários de alguém. Hoje, no meio do caminho da universidade, ou as pessoas desistem e vão fazer uma outra coisa, ou elas montam uma empresa. Tem algumas empresas de engenharia mecânica que eu conheço, e são minhas clientes hoje, né, que foram formadas dentro da universidade. É uma outra realidade, completamente diferente, né? Ninguém se... Hoje é muito difícil expectativa e realidade, né, Manuel? Assim, a expectativa em relação a alguma coisa, eu vou para uma grande empresa, né, e lá, pô, né? E a realidade, que essa é exatamente o que você falou, né? Não é todo mundo que topa ir para Singapura, né? Tá certo, né? certo. Você foi, né? Assim, Eu não é? fui, Singapura, Japão, enfim, eu Então, viajei o mundo inteiro. então, não é todo mundo hoje que topa. Garotão lá que se formou, 24, 23, de repente não topa. O Sérgio, que eu vou fazer lá? o Entendeu? mundo realmente mudou muito. E Muito. isso que você está falando é uma realidade. Hoje Ah, a realidade é que o profissional que entra numa universidade achando que é uma coisa, é ele não outra. entende bem o que é, tem que dar sua parcela de sacrifício. Hoje em dia, as pessoas não querem dar sacrifício, e quando entra na empresa, tem que aprender isso, aquilo, porque na verdade se forma é na empresa. A É, faculdade ela vai te dar mas meios. sabe por quê? Porque é o seguinte, porque assim, muito por isso, né? Até para eu poder retomar aqui. É o seguinte, porque é, a, a expectativa realmente ela não acontece. Porque assim, na minha época, né? Assim, você sabe da história. Pô, durante a faculdade eu fui estagiário da Texaco, estagiário da Copersucar, estagiário da Texaco, me promoveram e quando eu me formei eu migrei de uma companhia para outra. É, eu era, eu fui promovido de estagiário para assistente técnico, e a empresa queria me dar um carro para eu andar o dia inteiro com o carro da companhia, né, nas coisas que eu tinha que fazer. Então eu não podia fazer isso como estagiário, fui promovido para ser assistente técnico. É, o meu salário como estagiário, pô, pagava um monte de coisa, eu já tinha filho, né? Ela, Assim, é diferente de hoje. Hoje o cara entra lá e diz assim, tá bom, eu sou engenheiro, né?
como é que você vai assinar minha carteira? Como analista de não sei o quê. Eu cara disse, amigo, um abraço, vou fazer outra coisa da vida. Qual é o salário? Aí o cara pergunta, sabe qual é o salário? Ah, R$ 4.000 por mês. O cara disse, esquece. Eu não vou trabalhar 22 dias no mês, de 8 às 8, para você me mandar para tudo quanto é lugar aí do Brasil ou do mundo, para ganhar isso aí, não, irmão. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou pro TikTok fazer dancinha que eu ganho mais dinheiro. É essa a parada. Por isso que a gente não encontra mais gente. Não tem mais Perfeito. gente para trabalhar, né? Tem mais, cara. Toca aí, Sérgio. Só um adendo aí, né? Não, é isso. Assim, para a gente nem entender, aí é legal, para a gente entender o que está, né, acontecendo. É engraçado, depois eu vou te contar a história. Eu, pouco antes de começar a live, rapaz, eu estava pensando em você. É, transmissão de pensamento, essas coisas mesmo. Essa semana eu queria ver se converso com você. Eu essa ou a próxima? Tá bom, beleza. Aqui, ó, artefatos. Ah, como é que eu enxergo isso? Né? Todo mundo sabe assim, puxa, eu queria trabalhar numa empresa que nem o Google, né? Não tem mesa, aquele ambiente, tem joguinho, não sei o quê. Aquilo faz parte da cultura da Google. Legal, bacana e tal, né? Acabou a pandemia, a Google. Ó, todo mundo que está indo virtual pode voltar aqui para o presencial que o bicho está pegando. Não conseguiram. Como é que as pessoas se comportam? Semana passada está falando sobre isso, está falando sobre assédio sexual nas empresas. E o que eu vi durante a minha vida, não é? Havia muita leniência em relação a isso, né? E é assim, homens achavam que era engraçadinho. Hoje não é, né? Graças a Deus não é. Como é que as pessoas se vestem? Como é que elas se comunicam? As histórias, mitos, quem são os heróis? Assuntos que são proibidos, né? E o fundamental, quais são os documentos que traduzem essa cultura? Aí alguém me responde, o Código de Ética e Conduta. Não, ele não traduz cultura nenhuma. Ele são o código de ética, né? É o que deveria ser feito, né? E o código de conduta, como fazer. Um pequeno guia de como fazer, quais são as sanções e tal, quais são os limites. Mas ele não traduz cultura nenhuma. Bom, né? Será que as culturas são uniformes nas empresas? Ou existem subculturas que elas permeiam a organização e até se encontram culturas em departamentos, filiais, né? E por aí vai. Como é que funciona isso? Muito bem. Entendido o que é cultura, eu simplifiquei aqui valores, crenças, normas, comportamentos, práticas e tal, né? Como é que os membros interagem? Como é que será essa identidade organizacional? Que é única, é uma imagem única, é uma expressão da personalidade das empresas. Às vezes, ela está lá, inclusive, espelhada num logotipo, num símbolo, nas cores, né? Mas também da forma que ela se comunica interna ou internamente, né? Como é isso? Bom, eu sei que o que se quer é que essa identidade seja sustentável. A General Electric quer ter uma identidade sustentável. Uma empresa de energia quer ter isso, e por aí vai, né? É, ela se constrói, essa identidade autêntica e sustentável, a partir da fusão de duas coisas, dessas duas, da cultura com a identidade organizacional. E olha que loucura, né? Essa tal da identidade da organização tem a ver com a sua identidade de deliberação ética, ou seja, a ética que é praticada na organização. Então, combinação entre a razão de ser, onde quer chegar, quais são os objetivos, né? O que é importante para aquela empresa e a forma como as decisões são tomadas. É uma busca diária, constante, né, de uma deliberação ética, que, traduzindo em miúdos, é a consciência e a consistência entre o pensar, o falar e o agir.
O diretor de uma empresa, cliente, me perguntou: poxa, como é que eu posso motivar as pessoas aqui internamente para que nosso programa de compliance e integridade dê certo? E eu falei para ele: mostre isso para as pessoas e fale disso. Ou como? É, enumere as oportunidades em que você e a empresa tiveram de não ter uma identidade ética e que, apesar de perder oportunidades, às vezes, né, financeiras, sobretudo, de negócios, fechamento de negócios, eram limites que ultrapassavam os valores da empresa, os valores éticos da empresa. E ainda para lembrar o que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa fala do assunto: as principais decisões devem ser adequadamente fundamentadas, registradas, passíveis de verificação, né, pelas devidas partes interessadas. E significa dizer que esses eventos éticos, né, eles devem ser documentados. Muito bem. Bom, a construção de uma organização íntegra, né, ou seja, o que é integridade? É uma coerência, né, com o seu propósito, com seus valores e com seus princípios. Óbvio, né, que significa dizer aqui, né, que se precisa estar aderente, digamos assim, com uma série de atitudes, né, e com ações que demonstrem que há uma responsabilidade corporativa que vai muito além, mas muito além, né, da simples luta contra a corrupção. Não basta cumprir a lei apenas. É muito mais que cumprir a lei. Então, deve levar em conta. E aqui, isso aqui, se vocês quiserem bater um print screen e guardar, olha, tem que levar em conta a dignidade das pessoas, todas, colaboradores, clientes, sociedade. A forma de definir e implementar produtos e serviços. Eu, enfim, trabalho com seguros, né? Dou consultoria para empresa de seguro, operador de saúde suplementar, enfim, aqui na área acadêmica. E no outro dia eu estava conversando com o diretor de User Experience, né, nome bacaninha para a experiência do cliente, de uma seguradora, e estava dizendo para ele o seguinte: olha, eu fiz um teste de estresse com o produto deles e descobri que o 0800 não funciona. Ou que pelo menos é muito difícil você chegar lá para conseguir falar com alguém. E aí eu disse para ele: olha, isto é uma falha do seu serviço, não é? Que te traz uma má reputação. E é o seguinte, além disso, né, é um crime. Aí o cara falou: crime? Por quê? Você acha que a SUSEP pode me multar por conta disso? Olha, se um dia a SUSEP prestar atenção nisso, até pode. Mas não é isso, não. É um crime contra os seus valores. E lá nos seus valores tem um peso em cima de prestação de serviço que você não está cumprindo. Escolhas tecnológicas, óbvio, né? Sistemas de produção e distribuição, a própria integração com fornecedores, clientes, etc. E olha isso, as externalidades positivas e negativas geradas, né, pelos seus negócios e as suas interações com a sociedade no meio ambiente. Você é responsável por tudo. Bom, algumas reflexões. A cultura organizacional é um conceito-chave na gestão empresarial. Qualquer intervenção em uma empresa precisa considerar seus aspectos limitadores, trazidos pela cultura, e impulsionadores. Homogeneidade e diversidade. Os sistemas possuem vantagens e muitas desvantagens. E olha isso.
a hibridização cultural, mudança, né, e tal, não sei o quê, é um consenso, né, muito interessante para pensar. Eu gosto de, quando falo de um tema, né, deixar sugestão de outros temas, sempre. Então, cultura organizacional, isso aqui é só a primeira parte, hein, gente. Cultura organizacional, estratégia empresarial, alinhamento de cultura e estratégia das organizações, impacto da cultura organizacional na execução de estratégia, liderança e cultura na implementação de estratégia, importância da cultura na conquista de objetivos estratégicos, e etc. Isso aqui são temas que você pode botar no Google para ver o que aparece e ler coisas sobre o assunto. Agora, se você quiser se aprofundar mesmo, né, tem aqui 4 livrinhos que você podia consultar, né? Por serem bons, não são baratos, né? Nem todos eles estão traduzidos para português. Um deles está, com certeza, que é esse Código da Cultura do Daniel Coleman. Os outros não, né? Mas, enfim, o primeiro aqui, que é desse trio, do Denison, do Rosberg e da Lane, né? Explora aqui como líderes podem moldar e alinhar a cultura organizacional com a estratégia global, destacando a importância do papel da liderança. O livro do Gold, não é focado só em estratégia, focado em um monte de coisa, mas explora culturas positivas e eficazes e como é que elas podem ser construídas. Já o Shen, que é talvez o maior autor sobre cultura organizacional no mundo, né? Ele tem insights aí muito legais aqui de como entender, diagnosticar, transformar a cultura, né, para melhorar desempenho. E, né, esse último livro aqui é o Talking In, né, que é talvez o mais disruptivo deles, né? Ele fala de como é que você usa a comunicação de uma forma fundamental para a execução bem-sucedida da estratégia organizacional, ou seja, como a conversação pode fazer parte da cultura de uma empresa, o diálogo fazer parte da cultura de uma empresa para as coisas efetivamente acontecerem, tá? Bom, segunda parte da história aqui. Aspectos do compliance na integridade, então. Então é o seguinte, o que é compliance? Né? É um dever de conformidade. Um ato, norma, lei, né, para efetivo cumprimento, que significa lá que eu tenho que cumprir tudo isso aqui. E ter uma série de responsabilidades cumpridas, trabalhista, ambiental, por aí vai, social e todas elas. Bom, quais são os pilares de compliance? Então, por aí, em tudo quanto é lugar. Suporte da administração, a avaliação, identificação, análise e avaliação de riscos, maturidade de controles, né, sobretudo aqueles controles sobre as respostas aos riscos, as políticas de compliance, o código de ética e conduta, treinamento e comunicação constante de todo mundo, os canais de denúncia, ouvidoria, né, e due diligence, né, de parceiros. Legal. Bom, integridade. Quais são os pilares? Né? Enfim, o CAD, no seu guia, diz o seguinte: prevenção a riscos, identificação antecipada de problemas, reconhecimento de ilicitudes, benefícios reputacionais, conscientização dos colaboradores, redução de custos, né? E redução da exposição, né, às conformidades, aí, multas, né, sanções e por aí vai. Mas, né, também diz que o objetivo é o combate à corrupção, fraude, demais ilicitudes, né, contra a organização. E os pilares de sustentação são a prevenção, detecção e correção. Alguém já ouviu falar de integridade operacional? Não, né? Sim. Já ouviu? O que você ouviu falar de integridade operacional? Ô, Sérgio, aí depende se você, se, por exemplo, se eu vou falar de uma plataforma, a integridade operacional dela tem que ter integridade, então tem que fazer uma análise, acompanhamento dos, vamos dizer, principais equipamentos, Isso. né? Isso aí A gente poderia dar como sinônimo disso disponibilidade operacional, né, Manel? perfeitamente. É isso, E né? que você tenha que
fazer toda aquilo que lá atrás a gente devia, manutenção preditiva, Isso. e Que a coisa que é o índice de mantenabilidade de uma instalação qualquer, que vai isso, dizer que ela está disponível para operar da melhor forma possível. É isso, né? isso. E aí saber os MTBF dos equipamentos, esse tipo de coisa. Isso. Perfeitamente. Beleza, é isso aí. Agora é o seguinte, imagine que eu tenho vamos usar um exemplo que o Manuel deu, que é assim, né? Vamos usar dizer que a gente tem uma planta industrial, por exemplo, ou uma empresa comercial, tanto faz, com tudo pronto para ela entregar resultados no máximo da sua capacidade. E ela não entrega. Ela não entrega. Mas ela não entrega porque o sistema de gestão desta empresa, a governança corporativa, ela não consegue fazer isso, né? Então é o seguinte, hoje já se começa a falar deste termo, né? Integridade operacional, mas não só para casos industriais aqui, que para quem é engenheiro mecânico, eu sou, mas não é, isso aqui é relativamente tranquilo. Mas quando se olha para a gestão, você quer dizer a governança corporativa atuando no sentido de entregar excelência. E essa excelência depende, né, de um monte de coisas, inclusive da empresa não ter perdas, que a gente poderia até chamar de perda normal, né, por eventos, né, ilícitos, pequenininhos, mas que quando eles se acumulam, eles viram uma coisa grande. Só para dar um número para vocês, que é um número que eu tenho na cabeça. A saúde suplementar, a indústria de planos de saúde, vocês estão ouvindo por aí que ela está dando prejuízo, né? Ela até fez resultado financeiro no ano passado, mas deu prejuízo operacional. Esta indústria carrega 18% de fraude desde o início da regulação. 18% que você paga indevidamente. Isso é carregado ao longo do tempo. Esse 18% é maior do que a despesa administrativa das operadoras de saúde. Sul América, Bradesco, Amil, Unimed, todas elas. É disso que eu estou falando, né? São pequenos desvios que muitas vezes o beneficiário faz até sem saber que ele está fazendo, que geram um tamanho do prejuízo desse tamanho, né? Isso a gente tem que olhar. Bom, segundo a FCPA, os pilares de um programa de integridade aqui, né, tem a ver com o conhecimento de uma organização. Quanto mais você conhece a organização, mais difícil é, né, que apareçam casos de ilicitude. Comprometimento da alta direção, comprometimento real da alta direção, autonomia na instância responsável, a instância responsável por integridade, né, pode estar junto com compliance ou não, a análise e perfil de riscos dos processos, onde é que os processos têm vazamentos que vão permitir ilicitudes, e das pessoas, né? Estruturação de regras, né, instrumentos, por exemplo, né, desdobramentos do código de compliance, código de ética e conduta, no nível, né, das instruções gerais da empresa, né? A comunicação interna e externa e o próprio monitoramento contínuo. Legal. Bom, estou só pincelei a história. Qual é o problema de sistemas de gestão? No Brasil e no mundo, começa porque tem duas normas. Uma mais antiga e uma mais nova. Primeiro você tocou um suborno. E mais recentemente, há 3 anos, o compliance, né? Por que eu preciso ter duas normas? Uma não pode estar dentro da outra. É porque o suborno é tão grave e resolveram fazer uma norma separada e fizeram primeiro. Beleza, né? Mas o problema dos sistemas é que ele não garante resultado. Nenhum sistema garante resultado.
Eu posso estar certificado, esse sistema de gestão de compliance pode ser certificável, e eu posso fazer junto com outros sistemas, né? Gestão da qualidade, gestão do meio ambiente, saúde e segurança, SMS, etc. Mas ele não vai me garantir sucesso. Gastar uma grana num sistema de gestão de compliance, para uma empresa média, grande, é legal. Mas se você não tiver aquela identidade ética lá atrás, não vai adiantar nada. Vai melhorar? Vai melhorar. Vai resolver? Não vai, né? Olha, sistema de gestão de antissuborno, que é a 37001/2017, ela se refere a subornos do setor público-privado sem fins lucrativos, suborno da organização, do pessoal da organização, dos parceiros de negócio, suborno pela organização, da organização, do pessoal da organização, dos parceiros, direto e indireto, por aí vai. E, quando você fala de um sistema de gestão de compliance, tem 18 elementos com objetivos de você estruturar um sistema para, né, gerir um processo de integridade, a cultura, conformidade, reputação, valores e ética. Gerir isso. Esse é meu objetivo? Cultura? Não. Meu objetivo é criar uma cultura de compliance. Mas não vai ser através disso, gente. Vai ser através de outras coisas. Através da empresa perceber, né, o quanto estratégica a cultura organizacional é e atuar sobre ela. Como um todo, né? Eu vou deixar algumas discussões para vocês poderem fazer nas empresas de vocês e tal, né? Como é que a cultura organizacional influencia o ser compliance? Quais são os aspectos positivos e negativos, né, dessa influência da cultura organizacional na sua empresa? O que pode ser feito? Quais são os indicadores de processo que você pode utilizar para medir cultura? Como é que você trata realmente essas não conformidades? Aquelas que são fraude, beleza, e as que não são, que é aquela tal de disponibilidade operacional, né? Como é que você percebe maturidade? Como é que você a adquire? Beleza? Bom, alguns aspectos sobre governança corporativa. No ano passado foi publicada a 6ª edição do Código de Boas Práticas de Governança Corporativa pelo IBGC, e ele tem alguns pontos de destaque. Ética e propósito como fundamento da governança corporativa. Então é o seguinte, eu quero ter uma governança corporativa madura, o Código de Boas Práticas diz lá, né, que ética e propósito são os fundamentos da governança. E eles publicaram uma nova definição de governança corporativa e aperfeiçoaram princípios. Rapidamente vamos ver isso. Ética como fundamento da governança, né? Então, valores e princípios éticos são traduzidos para as práticas corporativas com o objetivo primordial de proteger os sócios contra fraude, abusos dos administradores e conflitos de interesse entre os agentes. Atualmente, porém, a ética aplicada às empresas e demais organizações se estende para a relação delas com os agentes de governança, com uma gama muito mais ampla e complexa das partes interessadas, incluindo colaboradores, fornecedores, clientes, comunidades, com o meio ambiente, com a sociedade em geral, né? Valorização do propósito. Reforça a importância das organizações definirem seu propósito, ou seja, não é a missão, é a razão que elas efetivamente existem. Definição de governança, então. Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelos quais as organizações são dirigidas e monitoradas com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios, para a sociedade em geral. O sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos, né, de uma organização na busca pelo equilíbrio de interesse de todas as partes, contribuindo, né, para essa geração de valor para a sociedade e meio ambiente. Legal. Quais são os fundamentos, né?
Todos esses. Esse ambiente onde a empresa está, né? Está todo mundo lá, governo, sociedade, fornecedor, partes interessadas, tudo bem. E, né, a partir do ano passado, houve uma revisão dos princípios de governança, que eram, né, 4, né, e foram reformados. Agora são, né, 5. O primeiro deles é integridade. Puxa, então quer dizer que agora integridade é um princípio de governança corporativa? É. E o que diz lá? Praticar e promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização, evitando decisões sob influência de conflitos de interesse, mantendo a coerência entre discurso e ação e preservando a lealdade à organização e o cuidado com as suas partes interessadas, com a sociedade em geral e com o meio ambiente. Primeiro, transparência já existia, equidade já existia, sustentabilidade, né? Zelar pela viabilidade econômica e financeira da organização, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e operações, aumentar as positivas, levando em consideração seu modelo de negócio, diversos capitais financeiros e tal, no curto, médio e longo prazo. Compreender que as organizações atuam em uma relação de interdependência com os ecossistemas social, econômico e ambiental. E responsabilização, que era a prestação de contas no passado, virou responsabilização, ou seja, a empresa é responsável e o CPF, né, é responsável. Ok? Beleza. Eu só mostrando uma coisa para vocês. Bom, vou mostrar logo aqui. Meu Instagram é esse aqui, sricardoms, @sricardoms. Meu LinkedIn, né, é aquela início do LinkedIn /Sérgio Ricardo. Tem um convite aqui para vocês conhecerem o nosso MBA, que é o MBA de Governança, Risco, Controle de Compliance e ESG. Tem o link dele aqui. Deixa eu tirar da tela aqui, que eu mando o link do MBA para vocês aqui pelo chat. Deixa eu botar ele aqui. Caramba, não vai? Vou botar ele aqui no chat para vocês, só que eu tenho que ir lá. Então é o seguinte. O MBA está aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Então é o seguinte. Está na tela para vocês. Entrou na página aqui do IPTEC, www.iptec.com.br. Pós-graduação distância ao vivo aqui, né? Você entrou aqui, ó, entra aqui na aba de gestão, nosso MBA está aqui, você entra nele, beleza, tá ele aqui, né? Programa, perfil do especialista, não sei o que mais, todas as disciplinas, né? E aqui, preço com desconto para pagamento até dia 10, 24, passado 389,55, ele é aos sábados quinzenais, tá bom? Eu vou botar lá no chat o link. Mas antes disso, deixa eu botar logo, porque eu já estou com ele copiado aqui. Então, aqui tem um link aqui para MBA. Escrevi tudo errado. Link para o MBA. Aí você entra aí no link, no chat, já salva e depois você dá uma olhada se você quiser vir com a gente. Esse MBA não tem pré-requisito de disciplinas, né? Então, sempre que tem uma entrada, cada 1, 2 meses tem uma entrada, você pode entrar e você mesmo faz o seu percurso. Bom, e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Um videozinho rápido para a gente terminar o nosso papo aqui. Espera aí. Vou botar na tela. Cadê ele? Está aqui. Me fala se estão vendo, então, o nosso ponto. Agora, Pondé, o que o gerente de compliance, André Faustino, tem a nos dizer sobre as normas que são impostas a empresas e de que forma isso costuma impactar os funcionários. Vamos dar uma olhada. Hoje em dia, eu acredito que seja importante a existência de departamentos ou de áreas empresariais que
colaborem, eu não gosto de usar o termo fiscalização, que na verdade colaborem para que algumas informações de dentro da empresa, como normas, políticas internas, valores, a missão, algumas questões intrínsecas à própria constituição da empresa, cheguem efetivamente aos seus colaboradores, aos seus integrantes dessa companhia, e também que seja possível que produção legislativa externa às empresas chegue de forma específica àquilo que se aplica a essas leis externas, e na verdade esses departamentos, e hoje recebem o nome de compliance, eles servem como catalisadores ou como facilitadores desse processo de que normas políticas, normas internas, políticas internas, algumas questões relacionadas a valores da própria companhia e também leis, e aí sim produzidas pelo Estado, elas cheguem a quem de direito, ou melhor, elas traduzam às vezes a melhor forma que essa informação deva chegar aos seus colaboradores para que eles consigam atender aquilo que se espera deles. Na verdade, cada vez mais existe uma necessidade de um ambiente regulatório, a meu ver, e esse ambiente regulatório ele passa pela criação de um departamento ou de alguma área específica que vai ajudar isso a ser trabalhado nas empresas. Eu não acredito efetivamente que isso tenha a ver com uma necessidade de reforço da moral e assim por diante. Isso às vezes no Brasil é vendido, a meu ver, de uma forma equivocada, e de que precisa alguém explicar para alguém o que deve ser feito, porque se não fizer pode correr o risco da punição, mas eu gosto de entender que na verdade a finalidade desses departamentos ou áreas de compliance é servir como um facilitador, ou melhor, como aquele departamento que vai pegar, vai digerir algumas informações específicas e técnicas e tentar repassar como forma de preceito para os colaboradores dentro de uma empresa. Então, acho que a explicação dele é bastante clara, é didática, né? E aí, se a gente fizer um link com a cena do Morning Show, afinal de contas, a troco de que você faz esse tipo de coisa? A troco do fato de que criou-se no mundo contemporâneo uma coisa chamada passivo ético. Passivo no sentido jurídico. Passivo ético. Quer dizer, alguém que denuncia alguém, por exemplo, por assédio sexual, ou por corrupção, o que for, isso pode gerar passivo ético. Pode, inclusive, gerar passivo de branding. Queimar a imagem da empresa, certo? Pode levar a um cancelamento da marca. Isso leva a perda de dinheiro sério. Então, você tem, no fundo, você tem, atrás de toda essa preocupação com compliance, você tem, na realidade, a empresa querendo se prevenir de risco de passivo, no caso do Brasil, trabalhista. Agora, é claro que o profissional, ele não vai querer apresentar essa proposta como uma proposta de fiscalização. Mas, na prática, muito do trabalho de compliance funciona à base de denúncia. Então, assim, não dá para dizer que não seja importante você cuidar numa empresa para que, por exemplo, o setor comercial não seja corrupto. É claro que você precisa tomar cuidado com isso, né? Isso é verdade. O problema é que, ao mesmo tempo, a cultura do compliance, ela pressupõe que você crie mecanismos de circulação de informação, que dá na denúncia. Que eu posso chamar de colaboração, mas ainda é uma denúncia. Então, o que faz com que, às vezes, os profissionais de compliance soem como eles estão, de alguma forma, querendo dourar a pílula, é porque eles trabalham o tempo inteiro tentando evitar esse lado negativo do compliance, que é a sensação de que você está criando uma cultura de denúncia dentro da empresa. Mas não resta dúvida que o compliance pode proteger você de passivo trabalhista. O problema é que a vida é assim mesmo, ela é confusa. E hoje em dia parece que todo mundo quer pôr tudo dentro de caixinha. Você desenvolve. Qual a opinião de vocês sobre isso, hein? Sérgio, isso aí, a minha opinião sobre isso aí, eu vi as duas vertentes aí colocadas. Eu quero pensar sempre que essa cultura de governança, de compliance, ela vem, na verdade, para você proteger
a empresa, o patrimônio da empresa. Claro. Tanto proteger, por exemplo, a questão trabalhista é uma consequência. Sim. A proteção é uma consequência que vai acontecer se você. Mas o grande mesmo é você proteger quando se trata de uma empresa que tem, vamos dizer, um nome, que tem, vamos dizer, produtos bons já desenvolvidos, é você proteger a empresa de perdas financeiras devido a um escândalo qualquer que venha a acontecer. O trabalhista, ele vai acontecer em decorrência disso. Isso aí é que eu penso. E eu acho que tem uma outra coisa que é a seguinte, dentro de tudo que a gente falou, é cada vez mais você separar o mecanicismo, né, que é isso, departamento de compliance, tudo isso, e tal, não sei o que, eles são órgãos de controle realmente, né, de prevenção e controle, né, sem dúvida são, com objetivos empresariais, proteção empresarial, proteção do sócio, proteção da empresa, do branding, da marca, né, enfim, né, tudo isso, né, mas da reputação, da imagem, né, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, né, você promoveu uma mudança de cultura, né, para que você possa efetivamente criar um ambiente ético, né, um ambiente onde as coisas funcionam, um ambiente onde as pessoas possam ter liberdade, eu diria, né, para expressar suas opiniões, não serem perseguidas por isso, né? Parece que não tem sentido, né? Mas é isso. E, né, que elas se sintam confortáveis. Uma outra coisa é, será que eu quero colocar no meu currículo que eu trabalhei em uma empresa, como aconteceu comigo, que eu trabalhei em uma empresa, né, que esteve envolvida em um escândalo. Eu trabalhei na Nacional Seguros e a empresa foi envolvida no escândalo, né? E os responsáveis por isso eram o pessoal que estava na alta gestão da empresa. E ela está lá no meu currículo, né? Será, né, que eu quero isso, que uma empresa assim esteja no meu currículo, né? É esse o problema, né? Cada vez mais, quando a gente pensa em atrair talentos, né? Assim, eu tenho que mostrar para o talento que eu tenho um ambiente relativamente blindado, né, desse tipo de coisa. É um eu me protejo e te protejo. Exatamente isso. Marcelo, exatamente isso. Né? Né? Porque eu vejo isso, por exemplo, Grupo Vibra, que tinha o BR Mania, Aham, vinculado a Americanas. Quando sim, houve o escândalo Americanas, a Vibra ela pagou uma fortuna para se ver livre da imagem da Americanas ligada à claro, Vibra, claro, claro, porque isso já estava afetando outros processos e outros negócios, claro. porque é uma bola de neve, é um sistema de dominó, né? Aquela cadeia É, de dominó, derruba um, vai é. derrubando outro, outro, outro. Então, eles tentam estagnar o processo o mais rápido possível para que a imagem não fique muito depreciada, né? É, o mais legal é a cultura de boteco, Marcelo. Eu tenho um amigo que está todos os dias no boteco. Eu passo lá para tomar café, ele já está na segunda vodka ou no terceiro show. E aí, cara, assim, quando estourou o escândalo Americanas, né, que eu falei, estavam comentando o assunto, eu cheguei, pedi um café e tal, uma água, aí o assunto era esse, eu disse, olha, isso tudo tem que ser muito bem investigado, né, porque no fundo, o risco de sacado, qualquer estagiário de auditoria sabe o que é, e é muito difícil isso ter passado pela auditoria, porque é uma das coisas em empresas de varejo que o cara vai olhar, né, as empresas de auditoria e tal, não sei o quê. E aí, esse foi meu comentário. E aí, tudo no Brasil hoje é polarizado, né? Então, uns estavam defendendo e outros atacando, mas não assim, os sócios da empresa, né? Isso, meu amigo, estava defendendo.
Ah, não sei o quê, porque são pessoas maravilhosas, empreendedores, que não sei o quê. Aí começaram a sair as notícias no jornal. Uma semana depois, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, praticamente, o assunto ainda era o mesmo. E esse meu amigo estava atacando, entendeu? Então, assim, muda da noite para o dia, né? E tá todo mundo exposto o tempo todo. É verdade. E a palavra e o termo que você usou é muito bom, né? Assim, é uma forma de criar redes internas de proteção mesmo. Eu tô com uma amiga que eu não via há muito tempo, uma amiga da amiga, a encontrou e fez contato e pediu que ela falasse comigo. Eu fui tomar um café com ela. Ela trabalha numa empresa e ela falou para mim: olha, me ajuda a sair de lá, porque assim, por questões financeiras, eu estou vendo coisas passarem na minha frente que eu não queria participar delas. Não estou participando, mas vai chegar a hora que eu vou ter que participar. E eu quero sair antes. É isso, né? Uma coisa que você estava comentando logo lá no início, que é a questão da cultura, a cultura organizacional, ela retém talento. Claro. E a empresa que não consegue manter essa cultura, e foi uma coisa que eu mencionei depois, que eu faço auditorias e vejo empresas que mantêm lá aquele clima organizacional bonitinho, perguntas e respostas bonitas, mas que não condiz em Não, nada com a cultura organizacional da empresa. A claro. empresa tem uma cultura organizacional fechada num canto, e eles fazem aquele festival, aquela coisa bonitinha para inglês ver, do clima organizacional para aparecer lá nos índices bonitinhos, e que, na realidade, ela não bate com a realidade da cultura da empresa. E aí Não. você começa a fazer essa análise, e aí a gente vem buscando essas coisas todas, né, do ESG, essa preocupação grande com a questão da ética, de você informar com clareza e com realidade quem você é, como você atua, quem é você no mercado, e a gente encontra essas máscaras, essas nuvenzinhas que eles soltam para que isso se misture no meio de uma grande busca de informações e que isso fique escondidinho ali no canto. Então, para gente que tem um olhar um pouco mais externo, um pouco mais ampliado, isso fica gritante. Mais Entendeu? crítico, né? Muito, muito, muito. E isso é uma preocupação muito grande com relação exatamente a isso. É um dos motivos que eu estou hoje aqui, exatamente para começar a tentar, dentro da tua linha de raciocínio, abrir mais frentes de visão, que foi muito bom para mim, e conseguir ter uma visão muito mais periférica dos processos, para que eu possa mergulhar cada vez mais e conseguir observar cada vez mais essas pequenas nuances que acontecem. Eu li um artigo agora, esses dias, né? Talvez as pessoas aí que trabalham com petróleo e gás tenham lido isso. Da CPG, que é Clipping ou Clique Petróleo e Gás, se eu não me engano, né? Falava de cultura organizacional e eles falaram de uma coisa que é muito legal, que é cultura organizacional com pilar de adaptabilidade, né? Falando disso que a gente falou aqui, né? Mas sem uma cultura organizacional forte, você é refém do meio, refém, né? De qualquer influência externa. Com uma cultura organizacional forte, você se blinda e se torna crítico. Vou usar o caso de petróleo e gás, né? Assim, o que é melhor, né? Privatizar ou desprivatizar, né? Unidades de uma companhia de energia, né? Não sei, né? Qual é a onda, né? A onda mais neoliberal diz que você deveria privatizar.
a onda mais conservadora, e isso está tão difícil de compreender, né, nos dias de hoje, que quer ser conservador, que quer ser liberal, que quer ser progressista, são as três, né, coisas, elas se confundem em muitas áreas. Mas sobre a ótica de negócio, o que é melhor quando você olha para curto, médio e longo prazo? Entende? Se você tem uma cultura organizacional forte, você tem princípios, valores e você tem objetivos de médio e longo prazo. Então você vai tomar decisão a partir disso. Se você não tem, você está sujeito a qualquer onda. E ela vai mudar. Ela é uma hoje e a outra amanhã. Sim, entende? Meu mercado, o mercado de seguros hoje, né? Eu vejo empresas fazendo fusões e aquisições. Teve uma empresa que se fundiu com outra e perdeu 40% da produção da empresa que foi adquirida, né? Porque Conflito, o que houve, esse conflito que você fala da cultura, né? Conflito de cultura. níveis, em todos os níveis, o mercado, as pessoas que estão no mercado odiaram a fusão. Odiaram, porque era a empresa que comprou, tinha uma cultura organizacional de não atender, de achar que as pessoas tinham que se virar sozinhas. A empresa comprada tinha uma cultura de atendimento humanizado e quase que personalizado. Aí, uma compra a outra. O que que aconteceu? A cultura predominante é da que comprou. Viu sair pelos dedos 40% da produção, né? E ficaram desesperados. A segunda coisa que aconteceu, o sistema da empresa que foi comprada era anos-luz melhor do que da empresa que comprou. E como comprou, enfiou tudo embaixo do mesmo ERP e vamos à luta. Mas essa análise desses riscos, eles não conseguem visualizar isso numa gestão Deveria, anterior? deveria. Qual é o impacto da junção de culturas? É a pergunta a fazer. Porque se fala muito na gestão da mudança. Como é que eu vou gerir essa minha mudança? Eu vou ter que botar assim, na mesa todos os riscos. Tem que fazer quase que faça um SWOT. Marcelo, é o seguinte, né? Assim, vamos para futebol, que é mais fácil. Hoje, o futebol, você tem um analista de desempenho, né? E tem os caras do scout. Então, o Flamengo quer comprar um jogador, e aí vai os caras do scout olhar os números daquele jogador, e vai o cara de analista de desempenho analisar os números, né, daquele jogador. Beleza. Aí você traz lá o Cristiano Ronaldo para jogar com o Gabigol. Funciona? Lógico que não. Mas é Não, engraçado. É engraçado porque entendeu? É o, isso. o desempenho dele é baseado naquele clima, naquela gestão Exatamente. organizacional onde ele estava. Exatamente. Aquela gestão onde ele estava favorecia ele. Ele sai de um sistema de gestão e vai para um outro completamente diferente Vai. e não vai ter as mesmas peças, não vai ter. É o que você falou. Ele está saindo de uma família e indo para outra. Ele está sendo adotado por uma família que tem outra cultura, outros métodos, outras Olha, formas. você usou um bom termo assim, né? Crianças que são adotadas. Tem crianças que são adotadas quer dizer, que estão lá na fila de adoção, que pulam 4, 5 famílias para se dar certo na sexta. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Minha experiência pessoal, eu falo isso para todo mundo. Eu falo isso para o presidente da Sul América, né? Que já não é mais dono da Sul América. Nós fomos almoçar um dia desse aí, tem um almoço. Eu falei assim: olha, primeiro ano que eu vim para a Sul América, eu estava resolvendo um problema geográfico meu. Eu morava em São Paulo há 4 anos e não aguentava mais, porra, ponte aérea. Aí, quando apareceu a oportunidade de eu vir para a Sul América, eu vim, sabendo que era horrível trabalhar na Sul América, mas eu estava resolvendo um outro problema, que era um problema familiar, de eu estar na minha casa, né?
2 anos depois, né, eu me aculturei. Até porque a empresa estava mudando, né? E precisava mudar rápido, que é a minha praia. Então, aquilo para mim, né, eu passei alguns dos melhores anos da minha vida ali, entendeu? Mas podia ter dado errado, e muito errado, até com o temperamento que eu tenho, né? Mas a cultura me permitiu, me deu carta branca para fazer um monte de coisa, até o fim, né? Até o dia que eu disse assim, não quero mais isso. Eu levei 4 meses para sair, 4 para sair. Porque, né, assim, as pessoas não queriam que eu saísse, criava alternativa e não sei o quê. E você tem que falar com não sei o que lá, e vai falar com o presidente, vai falar com não sei o que lá, aquela porra. Fica mais um mês, aí você quer. Foi difícil sair, né, para fazer minhas coisas. Mas o que a cultura, eu falo isso, olha aqui, ó, se vocês me permitem, peraí, só um minutinho, só um segundo, vou tirar, sair da tela aqui para poder pegar um negócio aqui, só um segundo. Tá falando que foi almoçar com o presidente, né? Mês passado, eu e várias pessoas, né? Claro, né? E aí ele levou pro almoço isso aqui, ó. Deu de presente para todo mundo. Ele devia ter isso aqui, ó, alguém do marketing devia ter. 120 anos da empresa. Ele deu de presente para todo mundo numa caixinha que por acaso está aqui, ó. Olha a caixinha aqui, deu uma caixinha para todo mundo aqui e tal. Isso aqui dentro da caixinha, no feltro, e pá, não sei o quê, todo bonitão. Porque assim, aí ele falou assim, né? Eu sei que foi muito legal falar isso. Assim, como é que é? A Sul-América sai da gente, mas a gente não sai da Sul-América, sabe como é que é? Porque a gente comprou a cultura. Eu escrevi uma coluna sobre isso, uma coluna que eu tenho lá no CQCS, quem quiser ver lá, tem colunas, você vai ver a minha, né? Eu escrevi uma coluna sob título Gente que fez muita diferença. E falei desse almoço, falei, hoje foi o dia de encontrar amigos no mercado, uma confraternização anual, eventos sempre assim tão cheio de causos e lembranças engraçadas, além de a oportunidade de rever grandes amigos. Por um momento, olhando para as pessoas, percebi uma coisa muito óbvia, mas nem sempre transparente, que talvez seguradores e operadores tenham perdido de vista nos últimos tempos. Havia naquelas mesas pessoas diferentes, mas com algumas coisas em comum. Um, todos eram especialistas, com larga experiência comercial e operacional, seja qualificados na teoria e na prática. Dois, eram e ainda são pessoas admiradas nas empresas que trabalharam, mas também nas congêneres, porque sempre tiveram quilate profissional e designação ética. Três, todos tinham espírito empreendedor, o que significa que, mesmo como empregados de seguradores e operadores, agiam no dia a dia com a visão dos sócios das empresas. Quatro, nenhuma dessas pessoas se apequenavam quando lhes era solicitada opinião, por mais difíceis que fossem as situações e as decisões a tomar. Cinco, todos tinham orgulho da camisa que vestiam. Aí, mais uns troços aqui, eu escrevi no final, né? Eis aí bons exemplos para os recrutadores e para as lideranças, sobretudo a necessidade que pessoas que venham a trabalhar, né, com seguros conheçam as características técnicas dos seguros de danos e de propriedade e tal, não sei o que, lá, né? Depois, o que já está ficando raro no mercado, idem para a saúde suplementar, né? Eu digo, talvez esta seja a forma para chegar aos 10% do PIB até 2023, até 2000 eu errei, cara, 2030. Repetir o que era muito bom no passado, ampliando as oportunidades e a performance e resultados. Ou seja, na prática, o que eu escrevi aqui foi, né? Construa uma cultura organizacional forte, chama as pessoas e bota elas para operar essa cultura organizacional e você voa. Voa mesmo, né? Perfeito. Chama É isso aí. comprometimento sério. É isso. Exatamente isso. Olha, a Melissa está querendo me matar, que são 21h54 já. Eu tenho que dar tchau para vocês, né, Melissa? Né? Tem que dar tchau para vocês.
né? Espero que tenha sido legal o bate-papo aqui. Olha ela chorando lá. Espero que tenha sido bom o bate-papo aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Tem outros, convido a vocês para o dia 20 e... Melissa, me dá um segundo só para eu convidar as pessoas aqui para o nosso próximo curso. Eu vou botar o link aqui para quem quiser, para a gente falar de neoindustrialização. Cadê ele? Dia 22. Deixa eu só botar o link aqui. Coloquei, professor. Oi? Já coloquei o link aí no chat. Nossa, você é o melhor do mundo. Olha aqui. Então já está aí para vocês, quem quiser se inscrever, também é um curso gratuito, né? Vamos falar sobre isso aí que é importante. A neoindustrialização, desafios aí. Eu vou falar de mercado de seguros, mas primeiro é a neoindustrialização, né? E eu vou acabar falando de tudo, porque estão todos convidados. Tá legal? Gente, um abraço para todos. Manel, eu te ligo essa semana, né? Para a gente bater um papo, de repente até marcar um almoço. Essa semana eu não consigo almoçar, mas na outra eu consigo. Isso, eu mandei uma mensagem para ti. Tá legal. Falou. Um grande abraço a todos aí, espero que tenha sido muito legal. Tá bom? Falou, Sérgio. Um abraço, Fala, querido. gente, Abraço um para todos. abraço. Um abraço a todos aí. Melissa, obrigado como sempre.